pessoal, está começando o primeiro Se Liga Motociclista, o novo quadro do Mundo Motos BR. E aqui funcionará assim: toda segunda-feira às 18 horas você encontrará um resumo rápido e direto das principais notícias que movimentaram o mundo das duas rodas durante a semana. Se você perdeu alguma novidade, não tem problema, eu vou trazer os principais acontecimentos para você ficar por dentro do mercado. E hoje tem tudo: recorde de vendas, Bajaj crescendo, financiamento para motociclistas, nova fábrica da Avelox, Festival Interlagos 2026, estreia da Vogue e novidades envolvendo a Yamaha. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e se liga, motociclista. O mercado de motos continua acelerando. Vamos começar pelo cenário geral, porque antes de falar das marcas é importante entender como está o mercado brasileiro de motocicletas. E os números continuam mostrando um mercado bastante aquecido. A projeção da Abraciclo para 2026 aponta que aproximadamente 2,7 milhões de motocicletas produzidas no polo industrial de Manaus, um crescimento de 4,5% em relação ao ano anterior. E quando olhamos para os emplacamentos, a expectativa também é bastante forte, cerca de 2,3 milhões de motocicletas comercializadas no varejo durante o ano. Mas existe um detalhe ainda mais interessante. No primeiro semestre de 2026, o Brasil já havia registrado mais de 1,17 milhão de motocicletas emplacadas, crescimento de 14,1% em relação ao mesmo período de 2025. E esse crescimento não significa apenas mais motos circulando pelas ruas. Ele movimenta concessionárias, oficinas, fabricantes de peças, pneus, acessórios, seguro e toda uma cadeia que depende diretamente do setor de duas rodas. Ou seja, quando o mercado cresce, não é somente o fabricante que ganha, toda a cadeia de motocicletas sente esse movimento. E falando em vendas, tem uma moto que continua mostrando porque é praticamente um fenômeno no Brasil. E essa moto é a Honda CG 160. Em julho de 2026, a CG 160 novamente ficou na primeira colocação entre todas as motocicletas mais vendidas no Brasil, com nada menos que 47.493 unidades emplacadas. E esse número ajuda a explicar uma característica muito particular do nosso mercado. A CG não é apenas uma motocicleta conhecida, ela ocupa um espaço enorme entre quem procura uma moto para trabalhar, para se deslocar diariamente e também entre aqueles que simplesmente querem uma motocicleta relativamente simples e conhecida. E quando você olha para o cenário geral do mercado brasileiro, percebe que as motocicletas de baixa cilindrada continuam tendo um peso enorme nas vendas. Em 2025, por exemplo, motos de até 160 cilindradas representaram 78,2% do mercado, a partir das informações da Abraciclo. Então, mesmo com a chegada de novas marcas, motos mais tecnológicas e modelos de cilindrada maior, existe um enorme mercado para motocicletas simples, econômicas e voltadas para o uso cotidiano. E enquanto a Honda mantém essa liderança, outra fabricante está chamando cada vez mais a atenção. Eu estou falando da Bajaj. A Bajaj acaba de registrar o melhor mês da sua história no mercado brasileiro. Em julho, a fabricante indiana emplacou 3.371 motocicletas, superando o recorde anterior da própria marca, que havia sido estabelecida em março, com 3.350 unidades. E não foi uma diferença pequena quando comparadas com julho do ano passado. O crescimento chegou a aproximadamente 40%. Com esse resultado, a Bajaj terminou julho novamente entre as 5 marcas mais vendidas no mercado brasileiro. E aqui existe algo bastante interessante de observar. No primeiro semestre, a empresa já havia registrado 17.996 motocicletas emplacadas, crescimento de 55% em relação ao mesmo período de 2025. A própria Bajaj também informou que sua fábrica em Manaus produziu mais de 20 mil motocicletas no primeiro semestre. Ou seja, não estamos falando apenas de uma marca importando motos e tentando encontrar espaço no Brasil. A Bajaj está aumentando a produção, ampliando sua rede e conquistando espaço justamente em um mercado de expansão. E com mais motos sendo vendidas, surge uma questão importante: como facilitar o acesso de quem realmente depende da motocicleta para trabalhar? E é justamente aí que entra a próxima notícia. O governo federal colocou em operação o Move Brasil, programas que oferecem condições especiais de financiamento para quem utiliza motocicleta ou bicicleta como ferramenta de trabalho. A operação começou no dia 27 de julho e entre os veículos contemplados estão motocicletas novas de até R$30 mil. Pela Caixa, o financiamento pode chegar a 100 mil do valor do veículo elegível, com prazo de até 48 meses e 2 meses de carência. As taxas divulgadas são de 0,97% ao mês para homens e 0,90% para mulheres. Mas atenção, não é simplesmente chegar ao banco e pedir o financiamento. Existem critérios de elegibilidade, entre eles comprovar que pelo menos 6 meses de experiência na mesma plataforma, ter realizado pelo menos 100 corridas e possuir CNH categoria A válida. O programa utiliza mecanismos de garantia e recursos vinculados ao FIS, com participação de instituições financeiras habilitadas. Na prática, a proposta é reduzir o custo do crédito para trabalhador que depende diretamente deste veículo. Isso também pode contribuir para manter aquecido o mercado que já está crescendo. Mas enquanto algumas marcas estão aumentando as vendas, uma fabricante brasileira está dando um passo ainda maior na produção. A Avelox, fabricante pernambucana, anunciou um movimento bastante importante para sua expansão no Brasil: a construção de uma fábrica própria no polo industrial de Manaus. O projeto foi aprovado pela SUFRAMA por meio da resolução de número 490, publicada no Diário Oficial da União nesse início de julho. E essa mudança pode ser estratégica para a empresa. Atualmente, a Avelox realiza a montagem de suas motocicletas em Pernambuco e a partir de kits importados. Com a entrada no polo industrial de Manaus, a empresa passa a estar dentro de um dos principais centros de produção de motocicletas do país. A nova unidade deverá produzir motocicletas entre 100 e 400
250 cilindradas. E tem mais, a Velox também trabalha com a perspectiva de lançar 5 novos modelos nos próximos anos. Isso significa que a empresa não está apenas pensando em aumentar sua produção atual, ela parece estar preparando uma ampliação significativa do seu portfólio. E quando novas marcas aumentam a produção e lançam novos modelos, a concorrência fica mais interessante para o consumidor. Mas se tem um lugar onde essa disputa deve ficar especialmente quente nos próximos dias, esse lugar é Interlagos. O Festival Interlagos Motos 2026 acontece entre os dias 13 e 16 de agosto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E a edição deste ano promete ser uma das mais importantes do evento. A organização anunciou a presença das principais fabricantes que atuam no Brasil. Além de novas marcas que estão chegando ao mercado, a proposta do festival vai muito além de simplesmente colocar motocicletas em exposição. O público poderá encontrar lançamentos, participar de experiências, acompanhar competições e, dependendo do ingresso adquirido, realizar test rides no próprio autódromo. A expectativa também é de um público enorme, com a organização projetando aproximadamente 400 mil visitantes. E existe outro detalhe importante: o Festival Interlagos Motos 2026 passou a ser reconhecido como evento oficial da Abraci. E, portanto, não é exagero dizer que os próximos dias podem trazer muitas novidades para o mercado brasileiro. E uma das marcas que está chegando ao evento com bastante expectativa é justamente uma fabricante que está entrando oficialmente no Brasil. A Volt está preparando uma novidade para apresentar durante o Festival de Interlagos. A marca chinesa, pertencente ao grupo Longs, está chegando ao Brasil com uma proposta voltada principalmente para o segmento Premium. 4 modelos já foram confirmados para a primeira fase da operação brasileira: a DS 900X, a DS 525X, a SR3 e a SR4 Max. Mas existe um 5º modelo sendo mantido em segredo. A Volt confirmou que essa motocicleta será apresentada durante o Festival de Interlagos 2026 e poderá inclusive ser disponibilizada para test ride. E isso acontece em um momento importante para a marca, porque a Volt já iniciou a montagem das motocicletas no Polo Industrial de Manaus em parceria com a DAF. Então, ao contrário de uma simples representação de um produto importado, estamos falando de uma marca que já está estruturando uma operação no Brasil. Agora resta descobrir qual será a 5ª motocicleta. Será uma nova aventureira, uma naked ou talvez completamente diferente? A resposta deve aparecer em breve. Mas a Volt não é a única fabricante que está despertando curiosidade. Do outro lado do mercado, a Yamaha também tem uma novidade que chamou a atenção dos motociclistas brasileiros. E para fechar o nosso primeiro Se Liga Motociclista, vamos falar da Yamaha. A fabricante apresentou na Índia novas configurações visuais dos modelos da sua linha de baixa cilindrada, mantendo a mesma base mecânica das versões convencionais. E é justamente aí que está o ponto de interesse para nós, brasileiros. Ainda não existe confirmação da Yamaha sobre a chegada dessa novidade no Brasil. Hoje, a R15 faz parte da linha nacional, enquanto a MT-15 continua sendo oferecida em determinados mercados internacionais. Então, por enquanto, é importante separar expectativas de confirmação. Uma nova pintura ou edição especial pode parecer algo pequeno, mas também pode ser uma maneira de uma fabricante renovar o interesse por um modelo sem necessariamente realizar uma mudança mecânica. E é nesse tipo de movimento que costuma gerar bastante expectativa, principalmente quando estamos falando de modelos conhecidos e desejados fora do país. Portanto, fica aquela pergunta: será que a Yamaha vai trazer alguma dessas novidades para o mercado brasileiro? Até que a fabricante confirme oficialmente, fica a expectativa. E quando surgir alguma confirmação, você pode ter certeza de que ela vai aparecer no Mundo Motos BR. E esse foi o nosso primeiro Se Liga Motociclista. Hoje você ficou por dentro do crescimento do mercado, das vendas da CG 160, do novo recorde da Bajaj, do financiamento para entregadores e moto-apps, da nova fábrica da Velox, do Festival de Interlagos 2026, da chegada da Volt e das novidades envolvendo a Yamaha. E se você perdeu alguma dessas notícias durante a semana, agora já está por dentro. Toda segunda-feira às 18 horas tem um novo Se Liga Motociclista aqui no Mundo Motos BR. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aqueles amigos que também são apaixonados por motos. Eu fico por aqui, até a próxima e Se Liga Motociclista.